Mateus capítulo 24, né? E 25 que nós estamos estudando. Vamos ler aqui o verso 2 até o 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e os sinais, e quais os sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: Acatelai-vos que ninguém vos engane. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, né, Senhor? Senhor, nós te damos sempre muitas graças, Senhor, por nós podermos abrir a tua palavra. Senhor, como Isaías fala, aqueles que não têm o teu espírito, eles abrem a tua palavra, mas eles não conseguem ler, Senhor. É como aquele que não sabe ler. Senhor, mas o Senhor tem aberto a tua palavra para nós, o Senhor tem dado o teu Santo Espírito, Senhor, a quem inspirou essas palavras que estão aqui, Senhor, porque, na verdade, como Pedro disse, nunca foi feito por vontade de homens, Senhor. Não foram eles que desejaram escrever. Mateus, ele não desejou escrever, Senhor, mas foi movido pelo teu Espírito Santo. Então, o Senhor é o Senhor que está aqui, o Senhor que inspirou isso lá entre os irmãos, o Senhor que fez Mateus escrever e outros apóstolos também, Senhor. E o Senhor faz chegar essa palavra aqui hoje para nós viva, viva, Senhor, como se estivesse tão fresca quanto no tempo que ela foi falada, revelada, escrita, Senhor. Então, te louvamos, te bendizemos, porque é o Senhor mesmo que deseja, somos seus discípulos, e o Senhor diz que aqui o Senhor tem desejo de nos ensinar, Senhor. Ensina-nos então, em nome de Jesus, Senhor. Porque tudo que temos recebido é de Ti, Senhor. Não tem nada de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sempre, claro, cada um dos irmãos deve ler, deve observar, deve buscar, né? Todos nós somos limitados, né? Mas a gente procura ser fiel, né? O que nós temos recebido do Senhor, para ser fiel com os irmãos também à medida, né? A gente procura não ir além do que está escrito. Não... Até eu estava vendo um material do irmão Dino, ele fala algo achei muito interessante, de que há vários textos nas escrituras que eles são bem obscuros, assim, sabe? Você não encontra uma clareza naquele ponto, né? Que tá uma palavra assim meio que não tem muita clareza, né? Nas escrituras. Mas a gente deve sempre se guiar pelos textos claros, daqueles que são claros. E a gente não pode deixar aqueles textos que são muito claros, entendeu? Da parte do Senhor, e se envolver, às vezes, com um texto desse obscuro e tentar querer interpretar ou tentar entender alguma coisa sem a ajuda desses outros. Então é melhor a gente deixar quietinho até que o Senhor traga revelação. Então é melhor a gente ficar com as coisas que estão claras da parte do Senhor, né? Então o Senhor deixou aqui, como nós vimos no outro estudo, o Senhor deixou aqui né, escrito, ele terminou o discurso. Então ele, na verdade, ele falou aqui todas aquelas coisas que eles perguntaram. Então eles perguntaram sobre quando que aquilo ia acontecer, nós vimos anteriormente. Eu andei lendo um pouquinho sobre a quantidade de eles. Tinha uma pessoa que foi testemunha lá, sabe? Agora não estou me lembrado do nome, Joséfos, se eu não me engano.
E ele tem um escrito dele, dessas coisas que aconteceu, sabe? E ele fala que Jerusalém, porque a questão é que eles estavam no tempo da Páscoa, então os romanos esperaram que todos aqueles judeus subissem para Jerusalém para daí atacar eles, né? Porque o que estava acontecendo é que os judeus já estavam se levantando contra o Império Romano. E o Império Romano, quando esses povos começam já a se levantar contra, porque eles iam, o Império Romano ia lá e conquistava, né, aquele lugar, tudo, e depois deixavam eles viverem lá. Eles viviam como povos mesmo, entendeu? E eles que mantinham o governo, né? O governo era romano, né? Que nem você, por exemplo, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, diante de Herodes, eram esses que governavam, né? E então eles estavam se levantando. Tinha um grupo que chamava Zelotes, inclusive um dos Simão, que era apóstolo do Senhor, ele era um zelote, entendeu? Era um daqueles guerreiros, um daqueles que se levantava para atacar os romanos, né? Matar os romanos, para fazer emboscada contra eles, tudo. Então, como eles estavam já se levantando muito, eram vários grupos de judeus que estavam se levantando contra o Império Romano, daí Tito foi encarregado de acabar. Aí eles vinham e destruíam. Então eles esperavam o tempo que os judeus estavam. Tinha mais gente lá em Jerusalém, porque na época da Páscoa que eles subiam, né? Para Jerusalém e na época das festas, das coisas. E aí eles pegaram e mataram todos aqueles judeus. Mais de 1 milhão de judeus. Né? E eles diziam que eles não. Que como, como as coisas de Deus estavam lá, o templo estava lá, o sacrifício, as coisas, eles achavam que não ia acontecer nada com eles. Mas, na verdade, aconteceu, mataram, isso é história, derrubaram todo, queimou e aquele ouro, aquelas coisas que tinham, eles grudaram nas pedras e tudo, e eles acharam também que tinha ouro escondido no meio das pedras, as coisas. Então eles tiraram pedra sobre pedra e se cumpriu o que Jesus disse, né? Já 35 anos antes, né? Aliás, 37 anos mais ou menos antes disso acontecer. E aí nós vimos também a questão do final dos tempos, né? Então, até a irmã Noemi levantou uma dúvida, lá em Apocalipse, capítulo 20, até seria bom a gente ler, que a irmã levantou uma dúvida. Isso aqui está falando no princípio do milênio, certo? Quando vai iniciar esse milênio? Então, como nós estávamos falando da outra vez, ficou aqueles 7 anos das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo. 69 semanas já se cumpriram, né? Até que Jesus realmente entrou na cidade, e ali houve expiação, ali houve tudo aquilo, a iniquidade foi tirada, aquilo que Daniel tinha profetizado. E aí ficou uma semana para se cumprir, que é contado, cada dia da semana é contado por um ano, e ficou esses 7 anos que ele é dividido em 2 tempos nas escrituras, certo? 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, tem uma numeração um pouquinho diferente, que Daniel nos fala, e nós vamos ver lá depois. Então, aqui a irmã Noemi, ela levantou a questão. E aqui está se falando do começo da grande tribulação, não é o final, não é o grande trono branco, certo? Lá o Senhor se assentará no trono da sua glória. Lá é o Senhor que se assentará. E nós vamos estar também, como vão estar todos, né? Inclusive Jesus fala sobre isso,
os que eram do passado, os ninivitas, todos aqueles, até Jesus se refere aos ninivitas e à rainha de Candace, né? Eles se referem a eles que se levantarão em juízo naquele dia contra aquela geração pela qual Jesus pregou. Jesus estava falando, certo? E eles se rebelaram contra, né? Inclusive crucificaram Jesus. Mas esses tronos que ele fala aqui no capítulo 4 é no princípio da, da grande tribulação, no princípio do milênio, do reino milenar, nessa terra, certo? Então são os que vão se assentar com o Senhor para julgar, para reinar, para julgar, né? A figura do trono é sempre a figura de reino também. Então vamos ver aqui o verso 4, ele diz assim, ó: então vi uns tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá vendo? Então, é o julgamento antes é o julgamento antes do milênio. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá vendo? Então, haverá muitos julgamentos, né? Muita coisa que vão ser. Há muitas situações que o Senhor vai colocar, tanto para o reino, né, quanto também para julgar. Lembra que Moisés, quando ele estava tentando reinar, governar sozinho, cuidar sozinho, então é usada essa palavra, julgar, né? Para que eles pudessem, no reino, vai haver muitas situações, né? E essas pessoas, esses que estarão realmente nesses tronos, nesses lugares, nas nações, julgando, né, e cuidando, tal, isso não vai ser levado tudo para o Senhor, né? Nós seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Então, os vencedores. Né? Vai haver muitas situações no reino de que os que estarão governando, eles estarão julgando também. Estarão julgando durante o milênio. Por isso que aqui ele se refere ao milênio, não se refere àquele julgamento final. Aquele é o Senhor que vai estar sentado. Né? Nós, na verdade, não vamos julgar ali, nós vamos estar juntos, claro, todos vão estar. Até Jesus, quando nós vimos lá, ele se refere, quando fizesse um desses pequeninos meus irmãos. Então, isso mostra que nós vamos estar lá junto com ele, né? Agora, é uma palavra que a gente, na verdade, Paulo fala que não tem, a gente não sabe quando será isso, né? Quando ele fala a questão dos irmãos julgarem as coisas entre si e tal, para que vai levar diante do juiz, leva na igreja, os irmãos julgam esse assunto, né? Às vezes tem uma questão de irmão contra irmão, e questão até financeira, e está lá no capítulo 6 de Coríntios, aí ele fala, não sabeis vós que julgareis os anjos? Então ali fala que nós vamos julgar os anjos, né? Então, claro que é os anjos caídos. Mas aí quando que se dará isso, né? Quando que se dará esse julgamento? Então a gente sabe que o diabo vai estar preso, ele não vai estar no tempo do milênio. Então esses anjos também não estarão nesse tempo do milênio. Né? Então com certeza pode ser que esse julgamento seja também antes do milênio. Né? Porque lá no final a gente só vê realmente um julgamento, o grande trono branco. Né? Mas são cogitações. Mas ali diz que nós vamos julgar os anjos. Seja lá, seja lá. A palavra diz que nós vamos estar ali também para julgar os anjos. Então, irmãos, eu queria ir com os irmãos lá em Daniel, capítulo 12, para que a gente possa entender que ficou esse tempo, porque Jesus disse assim, que é um tempo
ele chama, os irmãos chamam de grande tribulação. Há algumas escolas, né, que eles dizem que a grande tribulação é só do meio para frente, né? Então você vê que Daniel ele vai dividir aqui em alguns tempos, capítulo 12 de Daniel. Achei que era 12. Vamos ler o verso 1, diz assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos à justiça, converterão a muitos à justiça com as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras do livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Então, no verso 7 diz: E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas. Então ele confirma, ele fala aqui em Daniel e lá em Apocalipse João também fala sobre isso. Então esse que vai abater, veja o que ele vai falar. Lembra no capítulo 13 que fala que ele proferirá palavras blasfêmia contra o Altíssimo, né? Capítulo 13 diz que Satanás, o dragão, vai dar poder, autoridade e o trono para esse anticristo. Esse que vai se levantar aqui. Ele é um homem mesmo, irmãos, sabe? Tanto ele quanto o falso profeta também é um homem. Só que ele vai fazer sinais e prodígios por causa do poder que Satanás vai dar a ele. Na verdade, vai operar nele, né? Essas coisas. Então, no verso 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo. Ele tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então, esse tribunal, ou juízo, é o próprio Senhor que fará. Então, a gente vê aqui, essa é a base, mais ou menos, que os irmãos dizem, né, que a perseguição ela vai começar a partir dos 3 anos e meio, os finais dos 3 anos e meio. Mas, irmãos, eu vejo pelo capítulo 13 que essa perseguição ela já começa para nós, né? Porque a palavra grande tribulação não é para os outros. Para eles não, será tempo de paz, né? Na verdade, a grande tribulação é para nós. E você pode ver aqui, irmãos, que todas as escrituras elas se conformam. A gente sabe que tem muitos irmãos, são doutrinas que vieram, né? Começou lá no século 300, 300 e pouco, um dos irmãos pregou isso, arrebatamento antes da grande tribulação para a igreja, para o povo de Deus. Mas nós vamos ver, né, o que o Senhor falou, né? Nós vamos ver lá em Apocalipse e nós vamos ver aqui também em Daniel. Então nós temos três fontes, certo? Pela qual o Senhor fala, né? Se for do meio para frente, eu acredito que é no começo. Por quê?
Porque ali no capítulo 13 fala que quando ele... Nós vamos ver isso aí, vamos lá. Mas vamos pegar esses dados aqui de Daniel. Você veja que a palavra diz que consumirá os santos do Altíssimo. Então aqui a palavra aqui, né, é fazer desgastar os santos, sabe? Ataques, né? Ataques constantes sobre a vida dos santos, né? Nesse tempo. Por isso que Jesus ele vai falar algumas coisas importantes para nós lá. Ele deixa algumas coisas porque ele vai falar dos sinais da sua vinda, dos sinais. Então nós temos que olhar os sinais, né? Os sinais não são depois da vinda dele, os sinais são antes. Né? E como nós vimos lá em Tessalonicenses, nós citamos, Tessalonicenses 4, ele diz lá que, aliás, em Coríntios, né, num momento, num abrir e piscar de olhos, então ali é um átomo, né? Ele é indivisível. Então é um momento, não tem 2 momentos, 3 momentos, 4 momentos, é um momento, é um momento. Então, um momento será a ressurreição, um momento será a transformação do nosso corpo, um momento será o arrebatamento, né? Nós seremos arrebatados, depois nós desceremos com o Senhor, certo? Então nós viremos, todos virão com o Senhor, independente se ele é um vencedor, se não é um vencedor, ainda o tribunal de Cristo não se deu. Alguns dizem que o tribunal de Cristo se dará lá no céu. Mas a palavra fala em Zacarias. Então, ó, tá vendo aqui? Aqui ele diz, depois nós vamos lá, aqui ele diz que consumirá, ou os santos do Altíssimo serão atacados, a mente atacada, o tempo todo. Aí o Senhor se assenta, e aí o 27 diz: e o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Por isso que é muito importante, irmãos, que a questão de nós estarmos, quando o Senhor receber esse reino, porque na sétima trombeta, está escrito lá em Apocalipse 11, que na sétima trombeta, o anjo vai dizer: o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, a partir do momento que o Senhor assumiu o reino, esse reino, como nós vimos aqui no capítulo 7, ele é eterno. Ele não é milenar. Apesar dele começar esse reino eterno aqui nessa terra, certo? Ele vai dizer assim, ó, aqui voltando um pouquinho no capítulo 7, quando você vê aqui no verso 13, verso 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi-lhe apresentado diante dele. Aqui o filho do homem é Jesus e o ancião de dias é Deus. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Tá vendo? Então, a hora que o Senhor... Não é que o Senhor, ele reina 1000 anos, mas depois... Não. A hora que ele começar a reinar, o reino dele é eterno. E o importante de nós estarmos com o Senhor, lá naquela mesa onde está Abraão, Isaac e Jacó, né? Que era para ser Esaú, mas porque Esaú vendeu seu direito de primogenitura, estava Jacó. Jacó ele não tinha direito, mas ele, desde quando ele estava para nascer, ele queria aquele lugar. Você vê o desejo do coração dele. Por que Deus, na verdade, não condenou a tramóia que ele fez para poder pegar a benção? Não é verdade? Porque, na verdade, o Jacó tinha um coração para o Senhor, para as coisas do Senhor, e ele dava valor nas coisas do Senhor. Essa é a diferença. Foi o que aconteceu com Abel e Caim, foi o que aconteceu com muitos na história, né? Que você vai ver que eles davam valor às coisas de Deus. Então, todos os dois eram filhos, nunca deixaram de ser filhos, certo? Como aquele pródigo e o que vendeu, lembra que ele pediu a sua herança, certo? Ele foi e gastou tudo.
Gastou tudo. Que figura é essa? Né? E ali estava o filho mais velho. Quando ele voltou, o pai recebeu como filho. Porque é filho, não é verdade? Só que a herança ele não dividiu. Ele já tinha gastado a sua herança. Né? Ele vendeu a sua herança, na verdade. Gastou com meretrizes, gastou com. É uma figura de você gastar a sua vida nesse mundo, com as coisas do mundo. Né? E o filho lá que obedeceu, tudo, daí ele achou que o pai ia dar a mesma coisa. Por isso que ele achou que o pai estava sendo injusto. Né? Não, o pai não é injusto. Daí o pai, inclusive, falou: filho, tudo que é meu é teu, não é de vocês, não é dele. Ele já tinha pego a parte dele. Né? Então, a herança é uma coisa importante. Nós temos que desejar isso, né? Caminhar a nossa vida cristã, carreira, a caminhada. Nós estávamos falando com os irmãos lá em Paranavaí, né? A questão da salvação da alma, ela está no quê? Como que nós ganharemos as nossas almas, né? Pela obediência à verdade. Então, é a obediência à palavra. E os mandamentos do Senhor não são penosos, né? Então é o que o Senhor tem nos ensinado, o que ele deseja de nós? Que a gente acolha com mansidão essa palavra, porque ela é poderosa para salvar nossas almas. A alma está onde. Porque o nosso problema é o quê? É a desobediência. Por que eles não entraram na terra? O ponto principal foi esse: desobediência. E a salvação é o quê? Obediência. Né? Então, essa é a diferença, aquela salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então, quando Paulo fala acerca da ressurreição, no capítulo 15 de Coríntios, é muito importante. Lembra quando ele fala que uma estrela ela difere em glória de outra estrela? Essa é a questão da glória. Né? Então, uma vez que aquelas virgens sensatas, por exemplo, elas só tinham óleo na lâmpada, só dentro delas. Elas não tinham nada, o óleo na botija nada mais é do que a glória. Né? Lembra que Paulo fala, ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o interior, contudo, se renova de glória em glória. Então, quanto mais, como Paulo também fala em 2 Coríntios 3, né, que aonde está o Espírito, Senhor, aí há a liberdade. E aí diz, e nós somos transformados, nós olhamos, né, para a glória do Senhor como um espelho. E somos transformados de glória em glória na sua imagem. Então, no que você difere de glória uns dos outros? É o que você tem de Cristo. É o que você tem mais de Cristo. Quanto mais de Cristo você tiver, mais glória você tem. Né? E aí você brilha mais. E por isso que aquelas lâmpadas estavam se apagando. Então, a figura ali é que, na verdade, elas não tinham nenhuma glória. A glória estava se apagando. Então, a glória estava o quê? Como Paulo fala nós, lá em Filipenses, a glória estava no seu ventre, né? Nas coisas desse mundo. Então, toda a nossa glória, tudo que nós fazemos, tudo que nós gastamos, tudo que nós dedicamos, tudo é para as coisas desse mundo. Né? Mas quanto mais você adquire, quanto mais você recebe do Senhor e ganha do Senhor, você vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, mais glória você vai tendo. E na hora da ressurreição, uns vão ressuscitar em glória mais do que os outros. Claro, porque tem que ter essa diferença. Uma estrela, às vezes, apesar de ser estrela, o que Paulo quer dizer ali, mesmo que seja um corpo glorificado, mas haverá uma diferença de glória. Então você tem que desejar isso, né? E essa caminhada é sua, é pessoal. Não é, eu não posso fazer isso por você, você não pode. A gente pode estimular uns aos outros, né? Na caminhada, estamos estimulando uns aos outros. Mas isso cada um tem que fazer. Então, quando o Senhor recebe esse reino é eterno. Então, os que vão reinar com ele? E os irmãos que vão reinar com ele? Né? Os vencedores, os que vão reinar com ele? Eles também recebem o mesmo reino. Veja no verso 18. Ele diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino
E o possuirão para todo sempre, sim, para todo o sempre. Tá vendo? E quando chega lá no verso 27, nós já lemos, né? E o seu reino, aqui junta o do Senhor e o nosso junto. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, esse reino, quando nós começarmos a reinar com o Senhor também, ele é eterno. Então, nós temos que estar lá com o Senhor naquele dia. Né? Nós temos que estar lá. Agora, como nós estávamos falando, irmãos, como tem algumas... eu quero ver só mais uma coisa aqui no capítulo 12. Ele fala de 1290, certo? 1290. Então ele fala de 1260, que são os 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, certo? Depois ele fala de 1000, bem-aventurado, verso 12, né? Aliás, 11, nós lemos, né? E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecido a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Porque esses 30 dias, na verdade, são os 30 dias que o Senhor virá para pisar o lagar da ira de Deus. Então, se completa aqueles 7 anos, o Senhor desce, né? O arrebatamento, a ressurreição, o arrebatamento. Vamos ver esse texto, eu tinha falado dele, vamos ver Zacarias, capítulo 14. Ele está usando sempre aquele dia, naquele dia, né? Você pode ver desde o capítulo 12 de Zacarias, ele está se referindo ao capítulo, naquele dia. Ó, por exemplo, verso 3, 12:3 de Zacarias. Naquele dia, 4, naquele dia, 6, naquele dia. Verso 8, naquele dia o Senhor. Verso 9, naquele dia. Verso 11, naquele dia. Tá vendo? 13:1, naquele dia. 13:2, naquele dia. 13:4, naquele dia. Que dia é esse? É o 14:1. Eis que vem o dia do Senhor. Tá vendo? E esse dia é qual dia? Qual dia? Verso 14:9. É o dia. Você vai ver que vai acontecer várias coisas, certo? Verso 14:6. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão, no inverno sucederá isso. E esse dia, qual é? O dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor será o quê? Verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Tá vendo? Naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Tá vendo? Agora, volta aqui no capítulo 15. Ele vai dizer assim, ó. Ele está falando no verso 4, certo? 14:5, desculpa. 14:4, ele diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Então o Senhor vai descer, vai pôr os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Mas aonde que primeiro ele vai vir? Nas nuvens, certo? Primeiro ele vai vir nas nuvens. Aí o que vai acontecer? A ressurreição dos mortos, os que estiverem vivos serão transformados e todos, como Paulo fala em Tessalonicenses, serão arrebatados
com encontro no Senhor nos ares, certo? E nesses ares é a que altura? Nas nuvens, onde o Senhor vai estar. Então, veja agora que ele vai estar no Monte das Oliveiras, certo? E quem vai vir com ele? Se ele está agora no Monte das Oliveiras, ele desceu das nuvens, ele veio primeiro do trono até as nuvens, das nuvens ele colocou seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Naquele lugar, lembra que Jesus olhou para o templo e falou que não ficaria pedra sobre pedra. O Monte das Oliveiras. É onde eles estavam naquele capítulo 24 lá que nós lemos. Lá que eles estavam. Olha que coisa interessante, né? Então ele subiu no céu e ele vai voltar naquele lugar onde ele explicou todas essas coisas. E aí vai dizer assim, ó. Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, do Oriente para o Ocidente. Estou no verso 4, tá? 14:4 de Zacarias. Pelo meio, Oriente e Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias rei do Judá. Olha só. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Tá vendo? Todos. Não é uns, não é alguns que ficar, outros que ir, então, todos. Essa palavra todos é muito importante, irmãos, porque isso fala que será num momento para todos. Todos estaremos no mesmo momento. No mesmo cumprimento dessa palavra, todos nós vamos estar. Porque o Senhor vai estar com todos. O Senhor vai atrair quanto? Todos. Quantos estarão com o Senhor? Todos. Quantos que descerão? Todos. Né? Agora, o reinar não é nessa condição com todos. Agora você vai ver lá, voltando em Daniel 12. Voltando em Daniel 12. Então ele fala 1290 dias. Tá? Esses 1290 dias é o Senhor vindo com seus santos. Daí você vai ver que o Senhor vai pisar o lagar da ira de Deus. Tudo isso, os seus santos estarão com ele, na verdade. Né? E ali fala isso de maneira muito clara. Porque ele ainda não está reinando. Ainda o Senhor não está reinando. Né? Claro que o reino desse mundo passou a ser do Senhor. Mas primeiro ele vai pisar o lagar, ele vai haver a batalha de Armagedon, todas aquelas coisas, né? Destituir todos os reis da terra, vai destituir toda autoridade, todo domínio, todo. Por isso que ele fala lá autoridade, domínio, poder, tudo vai pertencer ao Senhor e aos santos. Então, nesse mundo aqui, todo homem, toda mulher que tem qualquer tipo de autoridade, né, vai ser destituído. Ninguém vai. É só os que estiverem com o Senhor, reinando com o Senhor, é que vão ter qualquer tipo de autoridade. Por isso que o Senhor fala, né? Que a gente, se você tem sede de justiça, o reino é para você. Lá você vai poder cumprir essa justiça, né? Vai poder exercer essa justiça, né? Não aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo é um mundo de justiça, né? Mas agora você vai ver uma palavra aqui no capítulo 12 de Daniel, o verso 12, ele vai falar o seguinte aqui. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tá vendo? 1335 dias. Então são mais 45 dias. Dentro desses 75 dias é que vai se dar toda o Senhor, todo domínio, o Senhor vai destituir todo domínio, vai pisar o lagar da ilha de Deus, vai tudo. Aí sim vai ter o tribunal de Cristo, aí vai ter todos aqueles que vão reinar com ele, né, ou não. Por isso que ele fala que bem-aventurado é o que agora até os 1335 dias. Porque esses são felizes, né? São os que, a partir desse momento, o Senhor já estará reinando na sua plenitude, né? Com tudo resolvido aqui, né?
Então, agora nós vamos lá para Apocalipse 12, eu estava falando para os irmãos. Então, nesse tempo, Apocalipse capítulo 12, eu acho que nós poderíamos deixar isso aqui. Primeiro a gente deveria, estou pensando aqui, nós deveríamos primeiro ver o que Jesus falou, para depois nós olharmos para o que vai acontecer dentro esse tempo. Né? Então, a gente vai vendo como que Daniel, como que Paulo, né? Paulo ele usa uma expressão. Vamos ver esse texto, irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois nós vamos chegar nesse ponto aqui, mas eu estou tendo no meu espírito que a gente primeiro ter uma compreensão sobre esse tempo pela qual a igreja vai passar, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o seguinte. O que Paulo escreve aqui? Porque eles, no caso dos Tessalonicenses, eles já não estavam mais trabalhando, eles já estavam indo de casa em casa, aí ia para casa lá do Renatinho, gastava tudo que o Renatinho tinha, aí acabou o seu, nós vamos para casa de outro irmão. E assim eles andavam de casa em casa, não trabalhavam mais, esperando a volta do Senhor, né? Mas Paulo ordenou eles, ordenou, quem não trabalha não come. Então, Paulo ele pegou e falou: olha, irmãos, vocês estão já. Você não pode estar já dessa maneira, né? Porque não vai acontecer. Tem muitas coisas que tem que acontecer antes, tanto é que nós já 2.000 anos depois e ainda não aconteceu, né? Então Paulo naquela época, eles também, os apóstolos também, eles acharam, porque quando Jesus estava subindo, eles pegaram e falaram: Senhor, quando será? Quando que será essas coisas? Quando o Senhor vai voltar para remir Israel? Aí Jesus falou assim: não, isso está na autoridade do Pai, né? Então a gente sabe que, na verdade, o Senhor só deixou alguns sinais para nós e, e algo muito, muito sério durante esse tempo. Então ele vai falar aqui no capítulo 2, verso 1, o seguinte: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, tá vendo? Rogamo-vos, irmãos, que não vos movai facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Tá, mas isso era lá atrás, né? Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem antes que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Tá vendo? Então Paulo, ele já tinha aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele já tinha exortado os irmãos a, a maneira como eles deviam andar, né? Eles já deviam andar. E que não era para eles estarem se incomodando, né, com essas coisas antes que elas acontecessem. Tinha que olhar para os sinais, não era que Jesus já estava voltando. Então, ele deixou duas coisas importantes por causa do que o senhor falou, realmente. Né? Apostasia é a apostasia do tempo final, não é essa que a gente já está vendo na cristandade, né? Que a cristandade está em uma apostasia constante. Mas aqui é a apostasia final, certo? Apostasia final. E seja manifestado o filho da perdição. Então, manifestado é o que, irmãos? É ele começar a agir, certo? Manifestar. E quem vai discernir isso? É o povo de Deus. Por isso é que a perseguição já começa logo a partir do momento que quem vai discernir que é o anticristo
É o povo de Deus. Então, vamos voltar lá em Mateus 24, vamos ver alguns sinais. Hoje nós vamos ver só o princípio das dores, não tem como nós vermos a outra parte. A gente vai devagar, né? Mateus 24. Então, o que é, na verdade, a apostasia? É o engano, certo? Eles estavam andando por fé e, de repente, né, foram enganados. Então, você vê que a primeira coisa que Jesus fala para eles, capítulo 4, 24, 4 de Mateus, é o seguinte: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, tá vendo? Então, ele está falando do quê? Uma vez que você está enganado, o que, que acontece? Você já não está mais andando naquela fé. Se você não está andando mais naquela fé, você já está apostatando na fé. Né? Então, essa era a questão que Jesus. E ele está dizendo aqui no verso 5, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Tá vendo? Então, quantas guerras, irmão, teve em todos esses tempos? Rumores de guerra. O mundo sempre teve. Mas quando teve a Segunda Guerra Mundial, irmãos, eles acreditaram que o Hitler era o anticristo. Né? Porque foi uma guerra mundial mesmo, a Segunda Guerra Mundial. Na primeira também, tiveram pensando e tal, e aquela coisa. Pois a Segunda Guerra Mundial, envolveu o mundo mesmo. Né? Então, eles pensaram que Hitler era o anticristo. Mas o senhor está dizendo aqui que ainda não é o fim. Então, nós temos que ver que essas coisas que já aconteceram, né, e que podem acontecer até hoje, ainda não é o fim. Negócio de guerra, rumores de guerra, essas coisas, não é o fim. Né? Porque é o contrário. Você pode ver que o que vai acontecer no final é paz. Quando disserem paz e segurança, né, aí haverá repentina destruição. Então, o assunto é paz. Ao contrário, é paz, né? Esses rumores, essas coisas, e é paz. E, na verdade, o anticristo, o que ele vai fazer é paz. Pois ele vai reinar em Jerusalém, irmãos. O que você imagina? É ele que vai profanar o templo lá. Que se acredita que os judeus vão conseguir reconstruir o templo, vão oferecer sacrifício. Quem vai fazer isso é o anticristo. Quando você olha para Ezequiel, Gog de Magog, na verdade, aquele rei, né? Então, o que acontece? Eles são todas aquelas nações que se levantam ali, Put, e todas aquelas nações ali, que são as nações que estão em volta de Jerusalém. A Pérsia, Irã, Iraque, todos aqueles ali se levantam contra Jerusalém, contra Israel. E aí o anticristo é que vai fazer a paz para eles, né? Então, esse tempo atrás nós começamos a ver uma guerra com Israel ali e tal, né? Então, os irmãos, oh, será que é? Oh, será que é? Como faz lá o irmão Dino. Oh, será que é, irmãos? Então, mas estava, começou, né? Lembra? Mas daí o que aconteceu? Foram lá e se acertaram né? E foi um rumor de guerra. Mas daí os irmãos falavam, eu falei, não, tem que juntar todos aqueles países lá para se levantar contra Israel. Aí sim, aí não é a guerra dos 7 dias. Também muitos países na época. Só que você vê que ali, os árabes mesmo, os filhos de Ismael, né, que a gente fala, esses outros povos são muçulmanos, na verdade. Né? A maioria, todos eles são muçulmanos. Então, quando fala ali do sul da Rússia, né? Todos aqueles países ali, aqueles países, todos eles são muçulmanos. O Uzbequistão, aqueles países que tem ali no sul da Rússia, todos eles são muçulmanos. Então, vai se levantar realmente contra Israel. E o anticristo é que vai fazer para a paz.
E aí, essa paz, eu acredito, não, claro, isso aí é só se, quando acontecer a gente vai saber, né, na verdade. Mas o lugar para construir o templo lá pode ser do lado da mesquita, não precisa derrubar aquela mesquita. Pode ter um pátio ali, que é porque, na verdade, o templo ele não é muito grande, entendeu? E os judeus vão voltar e eles vão em amizade ali, os muçulmanos e os judeus, sacrificar naquele monte. Porque é o pai Abraão, eles, ali Abraão sacrificou, né? E Ismael é o pai Abraão, né? Também. Então eles têm essa questão. Então, aqui, ainda essas guerras não é o fim, irmãos. Tá? Jesus já tinha falado. Então, os irmãos que passaram essas guerras, essas situações, não é o fim. Verso 7. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, tá vendo? Então, essas coisas, terremoto, guerra, rumores de guerra, essas coisas, elas são o princípio das dores. Não é ainda o fim, não é aqueles 7 anos, não é aquela grande tribulação ainda que virá durante esses 7 anos, certo? Então ele vai dizer também aqui, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros e mutualmente se odiarão. Igualmente hão de surgir falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui, na verdade, verso 13: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, veja bem, quando Jesus está falando isso, nem tinha começado a comissão ainda de pregar o evangelho. Tá vendo? Mas Jesus falou que esse evangelho seria pregado até a todas as nações, não é? Então virá o fim. Então hoje, na verdade, na Terra, acredita-se que não tem ainda, a não ser povos indígenas, que são selvagens, né? Que ainda não foi civilizados, tal. Talvez ainda tenha alguma coisa a ser alcançada na questão do evangelho. Mas aqui ele está falando de nações, né? Então, na verdade, todas essas nações, inclusive, irmãos, tem essas nações muçulmanas, nós temos missionários lá que dão a vida para pregar o evangelho nesses lugares, sabe? São irmãos que, irmão faz esposa, eu falo assim, né? Recebem uma graça do Senhor, assim, para, sabe, assim, para ir com ousadia mesmo, não ter medo, e se tiver que morrer, vai mesmo, eu vou morrer pelo Senhor. É uma ousadia, assim, uma coisa que o Senhor dá, né? Como também, acho que Daniel fala, o Zacarias, que disse que naquele dia o menor deles será como Davi, né? Uma valente, assim, são as pessoas que são valentes mesmo, não tem medo de nada, né? Ah, e se morrer, mas se morrer é uma benção, irmão. Não estamos pregando evangelho, mas se a gente conseguir salvar 2 ou 3 e a gente morrer, são 2 ou 3 que nós salvamos antes da nossa morte. Então, as pessoas, esses irmãos, eles têm um coração assim para ir pregar o evangelho, né? O Senhor dá graça para eles e dá suporte, tudo, né? Espiritual também, dá todas as condições. Então ele está dizendo aqui que a partir de que esse evangelho fosse pregado a todas as nações, então esse fim estava. E isso já se completou. Essas coisas aqui já se completaram. Na verdade, a gente às vezes usa esse texto, mas aqui já houve muito isso que aconteceu, porque a partir da reforma, os cristãos, irmãos, eles se matavam. Eles se matavam, irmãos que não concordavam, por exemplo, Zwinglio era um irmão da reforma, entendeu? Perseguia os cristãos, Anabatista, matavam. E, então, trair, sabe? Trair-se uns aos outros. Isso aqui aconteceu de uma forma muito. Próprios
próprios católicos, né, a Inquisição, ela ia atrás dos cristãos verdadeiros, dos irmãos de fé mesmo, entendeu? Eles eram perseguidos, eram mortos, isso por cristãos também, e dizendo fazer um serviço a Deus, né? A Inquisição foi a Igreja Católica que fez, né, na verdade. Então, todos aqueles levantes, né, é, os que se levantaram, né, naquele tempo, havia uma guerra, né, como há uma guerra dos muçulmanos hoje para tratando os cristãos como infiéis, né, que eles têm que ser mortos. Naquela época eles achavam que esses outros eram infiéis também e tinham que ser mortos. Então houve muita traição, muita, muita mesmo, sabe? E por se aumentar a iniquidade, sabe? Esses irmãos foram muito perseguidos, muito maltratados. Inclusive, o Antoniel, ele fez um livro, talvez se os irmãos quiserem ler, ali fala bem sobre esse assunto, né? A igreja peregrina. Né? Então, sempre teve os fiéis na terra, mas estavam muito poucos, muita perseguição. E eles, se eles soubessem, cristão mesmo, soubesse que tinha uns lá que estavam se reunindo daquela maneira, eram eles mesmos que mandavam perseguir e matar. Já pensou? Trair-se-vos-ão uns aos outros. Né? Então, isso aqui, mas ainda não é o fim. Esse é o princípio das dores. Essas coisas aconteceram, na verdade. Né? Então, nós vamos parar por aqui hoje e vamos deixar agora para nós entrarmos mais nessa parte da grande tribulação. Né? Esses 7 anos, na verdade. Porque aqui é só o princípio. Aqui o Senhor falando, certo? Então, são os que perseveraram até o fim. Sempre assim, irmãos. Sempre assim. Né? Toda a nossa exortação da parte do Senhor para nós, realmente, é que nós começamos a nossa carreira e nós vamos fechar os nossos olhinhos, se o Senhor não voltar antes, na fé, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, né? É assim que é o vencedor. O vencedor é esse. O vencedor é que não se deixa vencer na caminhada. Né? Não se deixa vencer pelo mundo, não se deixa vencer pelo diabo, não se deixa vencer pela própria alma, pelo próprio eu, né? Pela a pessoa que quer ganhar a sua vida, quer ganhar a sua alma, na verdade. E o Senhor nos ensina, mas aí é a questão do mundo, né? E é o que nós estamos falando. Quando nós nos batizamos, qual é a nossa profissão de fé do batismo? Eu morri para o mundo para viver para Deus, para viver para o Senhor. Então, essa é a nossa profissão de fé no batismo. O batismo quer dizer isso: morte e ressurreição. Né? Morri para o mundo para viver para o Senhor. Então, essa é a nossa vida aqui nesse mundo. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros, porque a nossa pátria está no céu, na verdade, né? De onde aguardamos esse Salvador que virá e transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória. Então, é isso que é a nossa fé, a nossa esperança, né? A bem-aventurada esperança, né, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vivemos pela fé, caminhamos pela fé, morremos pela fé. Ainda que a gente não alcance a promessa, né, que é a volta dele, como os irmãos no passado também não alcançaram a promessa da primeira vinda dele, morreram na fé, é assim que nós temos que também caminhar. Simplicidade, irmãos, não precisa de muita coisa. Simplicidade, pureza, amor ao Senhor, né? Ouvindo a sua palavra, andando em obediência naquilo que nós temos aprendido, né? Agradando o Senhor, essas coisas que é o vencedor. Né? O vencedor não é só para os fortes, para aqueles mais capazes, né? Não, porque se fosse assim, então como é que seria do irmãozinho mais simples, mais, né? Ele teria muita dificuldade. Mas é o contrário, eu acho que esse é mais fácil de ser um vencedor, porque ele é muito simplesinho na sua caminhadinha, na sua fé, né? Guarda a sua fé, ama o Senhor, muito simples. Eu conheci uma irmã assim lá no Chile, a irmã brilhava, entendeu? Ela não sabia de muita coisa, mas tudo era o Senhor, Senhor, o Senhor. Olha, irmão, fazia os irmãos que já foram espíritos sabem disso, né? Fazia aqueles despachos, aquelas coisas, lá para os demônios, ela falava, mostrou para mim a casinha dela lá,
uma coisa, uma taperinha que era coberta de lona lá, e tinha umas pedras assim onde ela fazia o fogo ali. Irmão, eu deixei isso aqui para saber aonde eu vivia. Olha, era aqui, ela foi me mostrar. Né? Aí depois eu vou mostrar a casinha dela. Coisa mais linda do mundo. Casinha de madeira assim, mas muito bonitinha, tudo arrumadinho, pintadinha, sabe? E ela construiu um lugar para reunião lá no sítio dela. E lá o governo tem ajudado muito os indígenas, sabe, os Mapuche. Então, hoje o Mapuche, por exemplo, ele tem uma terrazinha, ele tem o gadinho, ele tem as coisas, sabe? Então, o governo ajuda eles a eles terem o trabalho deles na terra mesmo ali, eles vivem na terra, e cada um tem seu pedacinho de terra, e eles estão bem hoje, né? Eles vivem bem, esses irmãos têm, que são Mapuche, eles vivem bem, né? Tem o seu gadinho, suas coisas. Uma benção, né? Então, irmãos, nós vamos deixar essa parte, se Deus quiser. Semana que vem eu não vou estar por aí, né? Nós vamos estar viajando. Na outra semana também eu acho que não vou poder estar. Eu acho que os irmãos depois também param os estudos, né? Que já está chega o final de ano, mas assim que o Senhor permitir, a gente continua, tá bom? Então vamos orar, irmãos. Mais uma vez. Senhor, te bendizemos, te damos graças, Senhor. Te adoramos. Tu és maravilhoso, porque o Senhor deixou isso escrito para nós. E nós podemos ler a tua palavra, Senhor, e receber o teu ensino, as tuas, as tuas orientações, Senhor. E hoje nós pudemos ver, Senhor, que a tua vinda realmente, e como será com os seus santos, Senhor. E aqui o Senhor fala sobre esse princípio dessa vinda, a qual não é o fim ainda, mas é o princípio das dores. Mas nós sabemos que as dores de parto, elas vão se apertando, se apertando, se apertando, até em menos tempo, até que a criança nasce. E assim será a sua vinda também, Senhor. As coisas estão se apertando, mas nós sabemos que a sua vinda será certa. Certamente cedo vem, o Senhor diz. E comigo eu trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus por isso, Senhor. Que as nossas obras não serão esquecidas também. E nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que a gente ande nelas, Senhor. Então, o Senhor já preparou para a gente andar nelas. É só o Senhor nos mostrar, e o Senhor já nos capacitou pelo Espírito, e que a gente possa andar nessas boas obras, Senhor. Realmente nós prepararmos nosso tesouro no céu, Senhor. Para que aquele dia a gente chegue lá e o nosso tesouro está guardado lá, Senhor. Em nome de Jesus, te damos muitas graças, Senhor. Te bendizemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos.